Olá, queridos alunos, vamos a mais uma aula de História, a nossa última aula de História deste ano. Continuamos, então, falando sobre o período regencial. Hoje falaremos sobre as revoltas regenciais. Bom, várias revoltas aconteceram no período da regência Una. Só que não vai dar para a gente ver todas essas revoltas, tá? Então, eu digo que terminem de ler o conteúdo sobre as revoltas regenciais que está no livro didático de vocês. Então, vamos lá. O período da regência de Feijó foi marcado pela eclosão de diversas revoltas provinciais, que ameaçaram dividir o Brasil em diferentes repúblicas independentes. Estava em disputa, então, um modelo centralizado de poder, defendido pelas elites, ligadas ao governo imperial, e o modelo federativo, com autonomia para as províncias. As rebeliões expunham também as fortes tensões sociais no interior do país, onde a maioria da população era vítima da pobreza e da violência da escravidão. Acusado de não se esforçar para combater as rebeliões, Feijó acabou renunciando ao cargo, e em seu lugar, então, assumiu o regressista Pedro de Araújo Lima. Então nós vamos falar sobre duas revoltas que ocorreram, né? As duas primeiras, existiram várias outras, mas duas primeiras, que foi a Sabinada, que aconteceu na Bahia em 1837, e a Revolta dos Malês, em Salvador, também na Bahia, em 1835. Vamos lá, falar um pouquinho sobre ela. Uma série de revoltas de escravizados, então, explodiu na província da Bahia nas primeiras décadas do século XIX. Além disso, a Bahia, de modo geral, sempre foi palco de movimentos contra a opressão política e a favor de maior autonomia provincial. E durante as regências isso não foi diferente. Uma dessas revoltas foi a Sabinada, que recebeu esse nome por causa de um de seus líderes, Francisco Sabino, médico e jornalista. O descontentamento com o fato de o comércio e os altos postos administrativos serem ocupados principalmente por membros da elite, ao lado da falta de autonomia provincial, mobilizou diversos grupos sociais: o povo pobre urbano, os escravos, os negros livres, as camadas médias, os comerciantes, os artesãos, os militares. E aí, no dia 6 de novembro de 1837, esses revoltosos ocuparam militarmente a área próxima ao Forte de São Pedro. Um documento assinado por 105 revoltosos declarava o desligamento da Bahia do governo central do Rio de Janeiro. O presidente da província, cargo que atualmente corresponde hoje, né, ao governador, foi obrigado a abandonar seu cargo, e os revoltosos declararam então um governo republicano transitório, ou seja, até que Dom Pedro II alcançasse a maioridade, e aí a Bahia voltaria a ser parte do Brasil. Porém, a repressão ao movimento foi forte, e após cercar a cidade de Salvador, em 1838, o governo central então pôs fim ao movimento. Outra revolta que aconteceu na Bahia foi a Revolta dos Malês. Os africanos que vieram ao Brasil eram provenientes de diferentes regiões da África e pertenciam a diversas etnias. Em Salvador, havia uma grande concentração de africanos convertidos ao islamismo. Em 1835, ocorreu naquela cidade a revolta mais radical de africanos escravizados e libertos do Brasil. A maioria dos rebeldes faziam parte da nação Nagô, cuja língua, o Iorubá, a palavra Imalê, significava muçulmano. Por isso, eles eram chamados de malês. E a rebelião ficou conhecida então como Revolta dos Malês. Cerca de 600 escravizados e alforriados se organizaram com o propósito de libertar escravos, matar aqueles que eram considerados traidores e por fim a escravidão. A maior parte dos rebeldes desempenhava atividades nas áreas urbanas, como domésticos, pedreiros, carpinteiros, alfaiates, vendedores, ambulantes, entre outros. A Guarda Nacional repreendeu violentamente o movimento. O conflito resultou na morte de 70 rebeldes e 10 militares, além de deixar muitos feridos e centenas de presos. Então é isso. Essa é a nossa última aula. Espero que tenham gostado. Claro, foi à distância, né? Infelizmente, por causa da pandemia.
Uma boa férias até o ano que vem, se Deus quiser. Façam atividade. Um abração.